Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem. Eu, na semana passada, tive presente ao encontro, ao 11º Encontro Nacional de Vereadores do Brasil, promovido pela União dos Vereadores do Brasil, para tratar do tema da reforma política. Foi um encontro muito proveitoso, até porque contou com a presença dos principais atores que estão se ocupando desse tema. Nós tivemos a presença no debate do deputado federal, relator da reforma política, Marcelo Castro, do PMDB, que por mais de 2 horas fez uma explanação do momento em que está sendo vivido dentro da Câmara a respeito desse tema, e trazendo os principais aspectos que ele entende que... Presidente, de um aumento um pouquinho do som. Obrigado. Os temas mais importantes que estão sendo debatidos e qual é o direcionamento esperado e o encaminhamento que pode ser dado a esses temas da reforma política, que tem seguido um percurso bastante rápido. Nós tivemos também a presença do ex-deputado constituinte, Aldo Arantes, que, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, da CNBB, de várias entidades, apresentou um projeto de reforma política e fez uma série de críticas às mudanças que estão sendo propostas, inclusive com relação àquilo que já foi aprovado no Senado, de eleições com voto distrital para municípios com mais de 200 mil eleitores. E para os deputados e senadores, não. O senador Serra, do PSDB, aprovou no Senado só para os vereadores nas próximas eleições. Claro, passou pelo Senado, não passou na Câmara ainda. Eleições distritais somente para municípios com mais de 200 mil habitantes. Quer dizer, pega Pelotas. Pega Pelotas. O ex-deputado federal Aldo Arantes fez duras críticas ao sistema distrital. Eu vou até chamar a atenção para alguns aspectos que ele trouxe, e em seguida já passo a palavra também para os demais vereadores. Nós tivemos a presença de doutores em legislação eleitoral, 5 advogados, dentre elas eu destaco a professora universitária da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Vânia Aieta, que fez uma brilhante explanação sobre a legislação eleitoral. O deputado federal Afonso Mota, do PDT, prestigiou o evento também, apresentou as posições ali apresentadas pelo PDT. Ministro do TSE, Henrique Neves, uma pessoa muito assim equilibrada, que disse em poucas palavras um pouco que era assim a ideia que os vereadores brasileiros ali tinham apresentado. Ele simplificou dizendo o seguinte: olha, em 2 pontos aí fundamentais precisam ser enfrentados na reforma política. Esses sim são, a meu juízo, fundamentais. Financiamento de campanha. O ministro do TSE disse: empresa não deve participar de financiamento de campanha, não é cidadão. Aquilo que essa casa já aprovou, inclusive, naquele projeto que eu propus, com base nessa mesma argumentação, empresa não é cidadão. Empresa não pode, portanto, ter participação em processo eleitoral. Retira fora as empresas do processo eleitoral. E o segundo aspecto que o ministro falou, que eu tinha dito aqui um dia na tribuna também, que eu achava que a reforma poderia ser simplificada se fosse reformado o tempo de TV e rádio disponível para os partidos e candidatos. Se o parlamento, e os parlamentos em geral, vereadores, deputados, tivessem mais tempo para se apresentar para a comunidade, nós teríamos uma qualificação no processo eleitoral também. Foi o que o ministro disse lá também, que uma pequena parte ali para o vereador, eu queria só depois concluir, vereador Adinho. Depois de uma parte para o vereador Anselmo. Obrigado, vereador. Bem rápido. A questão das empresas, o mais absurdo é o seguinte: o que elas fazem? Tem 5 candidatos, dão dinheiro para todos, termina nos 2 que vão disputar, dinheiro para 2, é uma vergonha. Isso prova o interesse do uso da política, uma coisa muito... Exatamente isso foi clara. Dito. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral disse exatamente isso, vereador Adinho. Uma parte para o vereador Anselmo.
Ô Cunha, eu estava lendo isso ontem. Eu não sei se eu ria ou chorava, porque o nojo é insuportável. Para dar uma demonstração pública que vão fazer alguma coisa, inventaram os vereadores. Quando se sabe que o voto distrital a nível de deputado ele é diferente do voto distrital a nível de município. Que nós sabemos que o cidadão mora no Capão do Leão e vota em Pelotas. Sabemos que o cidadão mora no Arco-Íris e vota no Fragata. E vice-versa. Como é que tu vai aplicar voto distrital numa cidade como Pelotas? Como é que tu vai cercear o eleitorado, aquele legítimo, direto, que é o município, de escolher o seu candidato? Eu vejo uma forma muito mais limpa. Acabar com o puxador de voto e que sejam eleitos os 21 mais votados, ponto final. Isso é democracia, isso é respeitar o interesse público. Não essa manobra suja e imunda, que eu acho que cada um de nós temos que nos comunicar com as nossas bancadas para acabar com essa palhaçada, com essa sem-vergonhice. Obrigado, vereador Anselmo. Eu ia exatamente, agora vou dar uma parte para o vereador Tenente Bruno, só antes de dizer o seguinte, eu ia exatamente propor, como nós tiramos lá um documento depois dos 2 dias, 3 dias praticamente de debate, eu fiz parte da comissão que redigiu uma carta dos vereadores do Brasil e que vai encaminhar essa carta ao Congresso Nacional, agora em maio, num novo encontro dessa comissão com o Congresso Nacional, com o presidente do Congresso. E nós tiramos aqui posicionamentos dos vereadores do Brasil, que eu acho que vem ao encontro daquilo que os vereadores entendem que é o melhor para a sociedade brasileira, e eu queria pedir depois o apoio de todos os vereadores para a gente fazer uma moção de apoio e mandar uma cópia dessa carta com uma moção de apoio da Câmara de Vereadores de Pelotas, exatamente nesses termos. Mas eu vou dar uma parte ao vereador Tenente Bruno, depois eu retorno ao tema. Muito obrigado, meu presidente Rafael Amaral. Parabéns, vereador Marcos Cunha, e tenho certeza que Vossa Excelência representou muito bem a nossa cidade e esse parlamento, com as suas posições sempre corretas, firmes e com muita sabedoria. Não é à toa que o senhor nasceu dia 29 de dezembro de 66. Mas, veja, o que estão querendo então é representante de bairro. Isso é outro nome, isso não é vereador. Isso se chama representante de bairro. Associação de bairro. Então não tem nada a ver com representação política da cidade, até porque as categorias, nesse caso, jamais vão poder ter seus representantes. Parabéns, obrigado pela parte, vereador Marcos Cunha. Merece, obrigado, vereador Tenente Bruno. Eu vou voltar nas comunicações de líder, porque eu quero deixar uma cópia para cada um dos vereadores, para depois, pedindo o apoio de todos vocês, para a gente encaminhar essa moção para cada deputado federal, senador, que nós temos contato também, vamos encaminhar uma correspondência com o conteúdo dessa carta, que que é o resultado desse debate. Para antecipar para vocês alguns temas só que foram ali debatidos, para vocês verem a importância desse encontro. Unificação das eleições. As eleições para vereador, para deputado estadual, prefeito, governador, senador, presidente da República, deputado federal, todas no mesmo ano. Unificação das eleições. Mandato de 5 anos. Coincidência dessas eleições a partir de 2022. Por que isso? Porque os vereadores são contrários a ter um mandato tampão agora, em 2016, de 2 anos só, para coincidir em 2018. Os vereadores estão propondo que se tenha um mandato próximo de 6 anos, para coincidir em 2022, todo mundo, com as eleições dos deputados estaduais e federais, e aí sim fazer a unificação. Mas isso é uma disputa que existe ainda, não está acertado isso ainda. Por isso precisa do apoio dos vereadores. Tem muita gente dentro da Câmara dos Deputados, vereador Anselmo, que quer mandato tampão de 2 anos ano que vem. Quer que os vereadores, de novo, façam mandato tampão de 2 anos ano que vem, vão para uma eleição,
façam um mandato só de 2 anos, depois tem que fazer uma nova eleição em 2018. Tem muito deputado querendo isso. Por isso é importante a unificação dos vereadores, e essa pauta foi muito bem encaminhada pela União dos Vereadores do Brasil. O presidente encaminhou muito bem, junto ao Congresso, dizendo, olha, os vereadores do Brasil aqui reunidos não querem isso. Querem mandato de 6 anos lá para 2022, mas não mandato tampão agora. Um outro tema, voto facultativo obrigatório, financiamento de campanha, a participação da mulher no processo eleitoral, coligações partidárias na eleição proporcional, foram alguns dos temas. Eu vou voltar na comunicação de líder, porque agora já passou o meu tempo, mas, de qualquer maneira, eu vou pedir uma cópia para cada um dos vereadores, para vocês terem agora os pontos todos, e aí na comunicação de líder eu explicito melhor. Muito obrigado.